Você tem um minuto para mim? Essa semana estamos com 7 devocionais sobre mulheres que marcaram na história. E eu te convido a você fazer essa viagem comigo pela Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que ao final dessa viagem você terá sua vida impactada pelo poder da palavra de Deus. Já se foram 3, resta apenas 4. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum desses dias. Você será abençoada e sua família será abençoada também. Então vem comigo, porque em instantes aqui no canal iremos falar sobre uma mulher de suma importância para a sua vida e para a minha, e o que ela fez através do temor a Deus e da obediência. Essa história de amor que iremos contar aconteceu lá no Egito. Um casal, Arão e Joquebede. Ambos se encontram, se apaixonam, se casam. E logo Deus abençoa e lhe dá 3 filhos. Isso mesmo, 3 filhos. Miriam, Arão e o mais novo Moisés. Casal perfeito, família perfeita. Mas deixa eu lhe contar o contexto de onde esse casal e seus filhos estão inseridos. Estão vivendo exilado no Egito. Exilado porque o novo faraó que assume resolve então escravizar o povo de Israel. Ele olha para todo o crescimento e prosperidade e tem medo de uma rebelião, de o povo se levantarem futuramente contra o seu reino. Então ele escraviza o povo de Israel. Mas em meio a essa escravidão, o povo de Israel continua a crescer. Deus continua a abençoar. Então o rei percebe que o seu primeiro plano não dá certo com aquele povo. Então ele levanta uma segunda investida. E a segunda investida de Faraó é matar todas as crianças do sexo masculino dos hebreus. Então ele coloca as parteiras como responsáveis para isso. Mas quis a providência de Deus que essas parteiras temessem ao Senhor e não fizessem o que o rei tinha solicitado. Mais uma vez, na sua segunda investida, o rei perde. Então ele parte para a terceira investida. E a terceira investida é a seguinte. Agora ele convoca todo o povo para que encontrasse, que visse uma criança do sexo masculino, que fosse hebreus, que jogasse no Nilo. E sabemos que jogando no Nilo, essa criança tinha 2 possibilidades, ou de morrer afogada, ou de os crocodilos o comerem. Veja a que ponto o faraó chegou para acabar, para deter o povo de Deus. É um momento terrível, difícil, para todo o povo de Israel. E é nesse contexto que Joquebede dá a luz a Moisés. Então Moisés nasce nesse período em que se uma criança fosse encontrada do sexo masculino e fosse hebreu, seria jogado no Nilo. E aí você pode me perguntar, e eles não sabiam disso? O casal não sabia, Otoniel? Sabia sim. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui a priori. Aquele que serve ao Senhor, ele não teme ao perigo. Ele confia no Senhor e anda na sua palavra. O povo de Israel tinha uma promessa. E a promessa era que eles não ficariam por muito tempo ali. Veja que interessante. E eles crendo nessa promessa, tendo fé, Deus o abençoa e dá esse filho. Porque vale ressaltar que tudo está debaixo da poderosa mão do nosso Senhor. É Ele que provê, Ele é o nosso Deus de providência. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria Joquebede e a providência de Deus na sua casa. A providência é o Deus que provê e o Deus que sustenta. E é isso que veremos ao longo dessa história. E diz a palavra de Deus que essa mãe esconde o seu filho por cerca de 3 meses.
Mas chega um período que fica inviável para ela. Eu gostaria que você lesse comigo o que está na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 10. Iremos ler alguns, e você, com mais tempo em casa, leia e reflita na palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Veja que estratégia mirabolante dessa mãe. Ela faz um cesto, tampa as brechas desse cesto para que não entre água, deixa todo vedado, vamos supor uma mini arca, coloca o seu filho dentro. E então ela diz, eu vou colocá-lo à beira do Nilo, junto aos juncos. Se eu e você olhássemos, diria, essa mãe, ela é louca. Logo alguém vai encontrar e vai acabar com a vida do filho dela. Mas lembre-se, a fé, ela é o firme fundamento. Então ela vai, coloca essa criança no rio Nilo. E então pede para que sua filha, a mais velha, Miriam, acompanhe a trajetória daquele cesto. E diz a palavra de Deus que a filha do faraó, então vai se banhar. E quando estava ali se banhando, ela encontra-se, se depara com esse cesto. Aí eu te pergunto, é muita sorte? Não, não é sorte. É providência. O crente não vive de sorte. O crente vive da providência de Deus. Deus providenciou para que aquele cesto e aquela filha de Faraó chegassem ao mesmo tempo naquele local. O banho foi providenciado por Deus. E a criança chegou no momento exato que Deus queria, assim como a filha de Faraó. Quando ela olha, logo ela sente compaixão daquela criança. E por estratégia logo chega Miriam e pergunta para a filha daquele rei, a senhora quer que eu chame alguém que cuide dessa criança? E logo aquela princesa manda o chamar. Miriam vai e chama Joquebede. E Joquebede agora toma conta daquela criança e ainda recebe um salário da princesa. Veja que maravilhoso. A mãe que corria perigo de perder o seu filho e seu filho ser assassinado. Agora o seu filho está sendo protegido pela filha do faraó. E ainda ela recebe um salário para cuidar do seu filho. Me diga se isso não é a providência divina de Deus agindo em favor daquela criança. É por isso que eu não me canso de dizer, desde o dia que eu e você nasceu, Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O nosso nascimento, a nossa trajetória aqui na terra não é por acaso, está bem definida nas mãos do nosso Criador. Tudo estava bem planejado. Apenas Joquebede não sabia, nem Moisés porque era uma criança, mas o Deus que o fez sabia muito bem. Então aquela criança é desmamada com o tempo, é levada para a casa de Faraó e ali fica sob os cuidados da filha de Faraó. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. O tempo que aquela criança passa na casa da sua mãe, suponhamos aqui, pelo decorrer da vida de Moisés, a sua mãe o ensinou e o educou nos preceitos bíblicos e no temor ao Senhor. É claro que depois ele foi aprender de toda a ciência que tinha disponível no Egito e se tornou uma criança muito inteligente. Mas o principal, na sua infância, sua mãe o educou enquanto estava com ele. E isso nós veremos futuramente o quanto isso serviu na vida de Moisés. Agora eu quero te chamar uma atenção para uma parte maravilhosa.
Aquele faraó que temia que o povo crescesse, que tomasse o seu trono, que viesse fazer uma rebelião. Deus usa Moisés através da sua providência e o libertador do povo de Israel agora está dentro da casa de Faraó, sendo cuidado e ensinado por ele. Oh, glória a Deus! Só um Deus maravilhoso para planejar algo tão grande e tão perfeito como esse. Coloca para ser cuidado pelo próprio Faraó, aquele que será o resgatador, o salvador, que tirará o povo da prisão e do exílio. Mas veja que maravilhoso. O que podemos tirar de lição desse texto maravilhoso? A primeira lição que eu quero tirar com você é que você nunca abra mão de ensinar os seus filhos. Nunca perca uma oportunidade de mostrar para eles a grandeza do Senhor e o quanto Deus é importante para a sua vida. Aquela mãe educou o seu filho o quanto pôde. E você, mãe, eduque o quanto puder. Tire um tempo, 1 minuto, 5, o que você tiver, mas não deixe de apresentar Cristo para o seu filho, porque isso será grandemente abençoado futuramente na vida dele. A segunda parte que eu quero te mostrar aqui é a coragem daquela mãe, a ousadia dela, de fazer tudo aquilo e colocar a sua filha mais velha para tomar conta ali, cuidar, sabendo que ia dar tudo certo, não pela ótica humana, mas pela fé que ela tinha no seu Deus. Porque só quem tem fé faz o que Joquebede fez. Eu duvido que uma pessoa incrédula, que não acredita em Deus e na sua providência, faria o que aquela mãe fez. Mas ela o fez porque ela tinha fé no seu Deus. Então a segunda coisa que eu quero destacar com você é que você nunca desista de orar, nunca desista de ensinar e nunca perca a sua fé no seu Deus, porque Ele há de entrar com providência na sua causa. E para finalizarmos, depois de falarmos da fé dessa mãe, depois de falarmos da sua ousadia, do quanto ela temia a Deus e o quanto ela ensinou ao seu filho, eu quero lhe mostrar uma coisa importante na vida de Moisés. Moisés futuramente vai ser aquela pessoa guiada por Deus para tirar o povo do Egito. Mas aquela mãe foi quem trouxe os ensinamentos primários para o seu filho. Depois ele aprendeu, tenho certeza, nas melhores escolas do Egito. E por último, ele aprendeu em um local onde nenhuma faculdade no mundo pode ensinar, no deserto com Deus. Aprendeu com sua mãe, aprendeu lá no palácio e aprendeu no deserto. Só para então e depois se tornar um grande líder. Se você quer que seu filho seja um grande líder, se você quer que Deus use a vida dele poderosamente, se você quer ser feliz em ver seus filhos servindo ao Senhor, comece primeiramente ensinando a eles em casa, para quando ele for para uma universidade, uma faculdade, eles não perderem o foco e o temor a Deus. E por último, Deus irá tratar com eles poderosamente e lhes dará o treinamento necessário para eles fazerem a obra do Senhor e cumprir a sua promessa e o seu propósito aqui na terra. Então, faça como Joquebede. Independente da situação e do momento em que você esteja passando ou inserido, continue com sua fé inabalável de que Deus há de entrar com providência. Continue a ensinar seus filhos e não cesse de ensinar. E de uma coisa tenha certa, que o que você está plantando hoje no coração e na mente dos seus filhos, Deus há de dar o crescimento. Você pode plantar hoje e até não ver, mas tenha certeza que o que você planta hoje, Deus há de fazer frutificar na vida dos seus. Então descanse nele, faça o que você tem que fazer e deixe o resto nas mãos dele, porque ele é melhor planejador do que você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude,
Que Deus aplique essa palavra melhor no seu coração.